Bom dia, shalom, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Estamos aí para mais uma reflexão. E a reflexão de hoje será: quando Deus parece estar em silêncio. Há um momento em nossas vidas, né? A gente acha que Deus está em silêncio, que Deus afastou de nós. Mas a Bíblia diz que Deus, quando está em silêncio, Ele não para, Ele está trabalhando. Ele está ouvindo as nossas orações, os nossos clamores. No momento certo, Ele dá a resposta. Amém? Amado, quanto mais eu fico velho, mais percebo que o silêncio é um grande amigo. Já acostumei a ficar no silêncio. E me sinto melhor do que diante de muito barulho. Eu aprendi, amado, que o silêncio ele é sábio. Lembro-me de que nem tudo precisa ser dito, mas vivido. Não é mesmo? E que há poucas coisas que precisam ser ditas por mim. Jesus, minha razão de viver. Isso é o mais importante em minha vida. Hoje nós vamos meditar quando Deus está em silêncio. Com certeza porque Ele está trabalhando. Pode ter certeza disso. Jesus, no momento ali da sua morte, Ele clamou: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ou seja, Deus meu, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me, tão longe de meus gritos de angústia? Meu Deus, eu clamo de dia, mas não responde de noite, e não recebo alívio. Aqui o salmista, no Salmo 22, expressa o mesmo que Jesus expressou ali na cruz. Está no Salmo 13, 1, amado, a palavra de Deus diz assim, ó: até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Salmista Davi, no Salmo 13, 1. Está no Salmo 10, 1. Davi também expressa: ó Eterno, estás me ouvindo? Onde estás quando preciso de ti? Em Mateus 27, 4, 6, por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz, ali na cruz do Calvário, dizendo em aramaico: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ou seja, Deus meu, por que me abandonaste? Amado, todos eles, no momento de dor, clamou ao Senhor, pensando que o Senhor o abandonou, e em momento algum o Senhor abandonou. Uma das coisas mais complicadas de se compreender na caminhada da vida é o silêncio de Deus. É quando levamos uma causa diante dele e parece que não percebemos a atenção esperada. Realmente tem momentos que a gente quer questionar a Deus, por que não respondeu ainda? Calma, aquieta a sua alma. Por mais que clamemos, amado, o tempo passa e não vemos resposta. O silêncio de Deus é a sua aparente diferença para com a nossa necessidade. Tudo é no tempo dele. Todos os versos que lemos são gritos na alma de pessoas que experimentaram o silêncio de Deus. Todos eles clamaram: Deus meu, por que me abandonaste? Senhor, por que não me dá resposta? Né? Ali foi seu próprio Filho, Jesus Cristo. Clamou: Deus meu, por que me abandonaste? Amados, são expressões que demonstram a dor e o sofrimento e a luta de gente que não conseguiu ouvir a voz de Deus em meio ao tormento. É duro experimentar o silêncio de Deus. É um silêncio que dói. É um silêncio que prova. É um silêncio que machuca. É um silêncio que traz angústia. É um silêncio que fere.
Não é fácil clamar a Deus e ter o seu silêncio como resposta. Não é mesmo? Imagine aí você, num momento de aflição, de dor, clama ao Senhor e Ele fica em silêncio. Não dá nem para entender, né? Não dá para entender, mas Deus está trabalhando. É no tempo dele. Entretanto, amado, aprendemos na sua palavra que quando Deus aparece, está em silêncio, coisas grandes e imagináveis estão para acontecer. Pode ter certeza disso. Então, se você tem experimentado o silêncio de Deus, prepare-se para ser um alvo das coisas extraordinárias e sobrenaturais que Ele deseja fazer na sua vida e através da sua vida. Pode ter certeza disso. Espere no Senhor, descanse no Senhor. Tudo é no tempo dele. Amado, olhando para a vida de alguns personagens bíblicos que experimentaram o silêncio de Deus, podemos aprender lições preciosas que nos ajudarão a compreender o que Deus deseja operar em nós quando Ele parece estar em silêncio, não é mesmo? Quando Deus parece estar em silêncio? Bem, eu descubro que preciso ter mais intimidade com Ele. Nós temos um exemplo aí da vida de Jó. A vida de Jó nos ensina sobre como ter mais intimidade com Deus quando Ele parece estar em silêncio. Tudo começou, amado, quando Deus dá testemunho para Satanás de quem é Jó. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Olha só, Deus falando com Satanás. Observaste meu servo Jó? Amado, após essa declaração, Deus provou ao seu servo Jó, permitiu que Satanás lhe tirasse todos os bens, todos os filhos e ainda assolasse com feridas terríveis, da sola dos pés até o alto da cabeça. Imagine aí. Um homem íntegro, temente ao Senhor, e o Senhor permitir Satanás fazer tudo isso na vida de Jó. Não dá para entender. Amado, o tempo virou a vida de Jó. O que era alegria tornou-se tristeza. O que antes era motivo de sorriso, agora é motivo de choro. A paz que reinava em sua vida deu lugar a uma guerra que envolvia o aspecto físico, material e espiritual de Jó. Enfim, um homem íntegro, reto, irrepreensível e temente a Deus estava vivendo a dor mais profunda que um ser humano podia viver. Jó. Amado, a tragédia chegou definitivamente na vida de Jó. E foi exatamente nesse tempo que Deus fez silêncio na vida de Jó. Imagine aí. Homem íntegro, fiel, no momento de angústia e de dor, busca ao Senhor e não encontra respostas. A dor de silêncio na vida de Jó, amado, era tão intensa que ele chegou a fazer a seguinte declaração: não vou desistir, vou em frente, pois a minha queixa é legítima. Deus não pode me tratar assim. Não é justo. Se eu soubesse onde encontrá-lo, eu iria correndo. Olha só a situação de Jó. O que processo que Deus começou no início do livro de Jó só teve resultado no final do mesmo livro. A história de Jó foi trágica. Só no final é que veio a resposta de Deus. Jó descobriu que precisava disso tudo para conhecer mais do Senhor, para ter intimidade mais profunda. Apesar de Jó ser um homem íntegro, temente ao Senhor, ele não tinha essa intimidade com Deus. Só depois que Deus permitiu acontecer tudo isso que ele veio ter intimidade com Deus. Jó era um homem honesto, de palavra, era íntegro, era reto, totalmente dedicado a Deus e que odiava a maldade. Mas ainda estava longe de conhecer a intimidade com o Deus a quem ele tanto amava. Depois do temporal, veio o tempo de bonança. E Jó fez uma linda declaração, conforme Jó 42:5. Agora confesso, antes eu ouvia falar a teu respeito, mas agora te conheço, pois vi com meus próprios olhos. Olha só. Jó era um homem íntegro, reto, honesto,
ele só ouvia falar de Deus, mas no momento das provações, ele clamou a Deus, ele buscou a presença de Deus. E aqui ele fala, antes eu ouvia falar, mas hoje eu conheço. Amado, uma coisa é ouvir falar sobre Deus. Outra coisa, bem diferente, é conhecê-lo na intimidade. Eu passei por isso, eu sei o que é isso. Amado, Deus restituiu tudo a Jó, bens, filhos, saúde. Ele experimentou o melhor de Deus depois de passar um tempo experimentando o seu silêncio nos momentos mais difíceis de sua vida. Medite no livro de Jó, a história é linda, é triste até certo momento, mas depois vem o processo, o trabalhar de Deus na vida de Jó. Mas se você está atravessando uma luta difícil demais, uma dor insuportável, um enorme vazio na alma e parece que Deus está em silêncio, prepare-se. Deus quer que você fique mais pertinho dele. Você vai descobrir como é bom passar bastante tempo perto daquele que ama e cuida das nossas vidas. São os momentos difíceis que Deus está presente em nossas vidas. Quando Deus aparece, está em silêncio. Mas eu aprendo que preciso depender dele ainda mais. Depender 100% de Deus. Nós temos um exemplo aí do profeta Abacuque, que nos ensina que quando Deus parece estar em silêncio, aprendemos a depender dele ainda mais e confiar na sua provisão dia após dia. Abacuque, amado, percebeu que Deus iria usar a cruel máquina da guerra da Babilônia para executar o juízo sobre o povo de Deus. Para ele isso não faria sentido. Ele teve ousadia de verbalizar o sentimento de frustração para o Senhor. Amado, profeta Abacuque queria saber por que suas orações não estavam sendo respondidas. Ele orava pelo país e buscava em Deus uma solução para a situação da calamidade na qual a nação se encontrava. Mas Deus não lhe dizia nada. O profeta então rasga seu coração para Deus. E ele pergunta, Abacuque 1:2, ó Eterno, há quanto tempo estou clamando por ajuda e não me ouves? Quantas vezes eu vou ter que gritar, socorro, até que venha o socorro? Esse é o profeta Abacuque falando. Amado, Deus faz silêncio diante do sofrimento de Abacuque. Poucas coisas são mais angustiantes do que a oração não respondida, não é mesmo? Às vezes a gente chega a pensar que é melhor deixar de orar do que orar correndo o risco de não ser respondido. Deus parecia, amado, estar inerte diante da dor do profeta Abacuque. E ali ele pergunta, até quando, Senhor? Porém, Deus estava ensinando a Abacuque que ele é o soberano. É ele quem sabe o tempo de responder as orações. Tudo é no tempo de Deus, não é do nosso tempo. Abacuque queria que fosse naquele momento, mas Deus falou, não é neste momento. Amado, o trabalho do ser humano é apenas confiar e depender de Deus. É isso que Deus quer de nós. Confiar nele, esperar nele. O silêncio de Deus em meio ao nosso sofrimento nos revela o quanto somos fracos, frágeis, incapazes de dirigirmos a nossa própria vida, não é mesmo? Esse silêncio, amado, nos ensina que precisamos de Deus, que dependemos dele e que sem ele nada podemos fazer. É um ensinamento de Deus para nós, não é no meu tempo. Foi assim, amado, que depois de enfrentar o silêncio de Deus, Abacuque pôde finalmente ouvir a sua voz. E a sua declaração final mostra que valeu a pena experimentar o silêncio de Deus para aprender a depender dele ainda mais. Mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelha no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exaltarei ao Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Essa foi a declaração de Abacuque, foi Abacuque 3,
17, 19. O Senhor, amado, é soberano, é a minha força, Ele faz os meus pés como os servos, Ele me habita a andar em lugares altos. Esse é o Deus que eu sirvo. Talvez você tenha chegado aqui como Abacuque, perguntando a Deus: até quando, Senhor? Não se desespere. Deus está trabalhando em silêncio. E no final de tudo você vai aprender a depender ainda mais do Deus Todo-Poderoso. Quando Deus parece estar em silêncio. Amado, eu creio que seus milagres estão perto de acontecer. O episódio aconteceu na vida de Marta, Maria e Lázaro. E ali nos ensina, quando Deus parece estar em silêncio, é porque seus milagres estão perto de acontecer. Ele está prontinho para manifestar a sua glória. Lembra a história de Maria, Marta e Lázaro? Esses três irmãos presentes na vida e no mistério de Jesus. Amado, Jesus costumava visitar sua casa e ele ensinava intimamente sobre as coisas espirituais. A Bíblia diz que ele os amava. Veio então a enfermidade sobre Lázaro. E suas irmãs mandaram chamar Jesus. Mas o mestre não os atendeu de imediato. Pelo contrário, ainda ficou 2 dias onde estava. E Lázaro acabou falecendo. Amado, essas 2 irmãs começaram a experimentar o silêncio de Deus. Não havia notícias sobre o paradeiro de Jesus, ele estava demorando. E Lázaro morreu. E agora, o que fazer? Como resposta à dor de perder um ente querido, por que Jesus não chegou no tempo de curar a enfermidade? Quando Jesus chegou à cidade, Lázaro já estava sepultado e já havia 4 dias. E ele teve que ouvir as queixas das suas irmãs. Olha só o desespero das 2 irmãs. Marta disse, então lhe disse, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Maria foi até onde Jesus estava e caiu aos seus pés, dizendo, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Porém, amado, o silêncio de Jesus ensinou algo profundo na vida de Marta e Maria. Quando Deus parece estar em silêncio, significa dizer, seu milagre estão bem próximos de acontecer. E foi isso que aconteceu. A palavra de Jesus foram decisivas para ensiná-las que Deus trabalha em silêncio para manifestar a sua glória através dos seus milagres e maravilhas. Jesus disse o seguinte, Jesus, amado, olhou bem nos olhos de Marta. Eu não disse que se acreditasse você veria a glória de Deus? Então ele bradou, Lázaro, venha para cá. Lázaro saiu, ainda enrolado nos panos, da cabeça aos pés e com um lenço sobre o rosto. Jesus lhe ordenou, desamarre-no para que possa ir. E ali Marta e Maria esperavam que Jesus pudesse curar a doença de Lázaro. Ele fez silêncio, demorou, Lázaro morreu, porém ao invés de curar a doença de Lázaro, Jesus fez um milagre ainda maior. Ele o ressuscitou. Ele trouxe vida àquilo que já havia morrido. Amado, quando Deus parece estar em silêncio, creia em seus milagres, estão perto de acontecer. Ele trará a existência de tudo aquilo que já morreu em sua vida. Creia que Ele pode fazer um milagre extraordinário hoje em sua vida. Amém? Amado, quando Deus fica em silêncio, é porque Ele está trabalhando. Antes de ir para a cruz, Jesus foi orar. E Ele orou ali pedindo, Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Ou, Pai, se possível, não permita que eu vá à cruz. Deus ficou em silêncio. Nada respondeu. Antes da morte, Jesus clamou dizendo, em aramaico,
Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me abandonaste? Deus também ficou em silêncio. Depois, Deus ressuscitou Jesus e salvou toda a humanidade. Veja só, Deus ficou em silêncio na hora que o filho pediu para que ele não fosse à cruz, mas era um propósito de Deus para ele ir. Jesus perguntou por que ele abandonou, ele não respondeu, mas depois que Jesus morreu, aí ele foi dar a resposta. Eu vou te ressuscitar para salvar toda a humanidade. Portanto, amado, faça como Jó, faça como Abacuque, louve ao Senhor na alegria ou na dor. Amém? Quando Deus está em silêncio é porque Ele está trabalhando. Creio que Deus já falou com você. Ele está em silêncio, mas me usou para trazer essa palavra. Mas Ele está trabalhando em sua vida. Basta apenas crer. Vamos ouvir um louvor. Medite nessa palavra. Medite no livro de Jó, de Abacuque, do clamor de Jesus ao seu Pai. E ele ficou em silêncio, mas depois ele deu a resposta. Medite em Mateus. E louva ao Senhor, na alegria ou na dor. Amém? Vamos ouvir um louvor. Medite também nesse louvor. O louvor de Abacuque. Mesmo que não haja fruto na videira, mesmo que não haja flores no jardim, louva ao Senhor. Amém? Medite. Abacuque 3:17 ao 19. Ele faz uma oração muito especial. Ele diz assim, olha: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que me decepcione o fruto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas malhadas sejam arrebatadas, e não haja gado no curral, ainda assim eu me alegrarei no Senhor da minha salvação. Amém. É isso aí. Aleluia. Louva ao Senhor na alegria ou na dor. Amém? Louvar a Deus só em momentos bons é muito fácil, irmãos. Mas Deus quer que você confie nele plenamente. Adore Ele na alegria ou na dor. Amém? Louvar só no momento bom é fácil, né? Tem que louvar na alegria e na dor. Mesmo que não haja frutos na videira. Olha só. Medite nesse louvor. Mesmo que não haja flores no jardim. Até mesmo que a figueira não floresça, nem chova na terra, nem a erva cresça. Há um Deus no céu olhando para... Lembre-se que tem um Deus no céu olhando para você, amado. O que eu não posso é ficar calado. Você não pode ficar calado diante de Deus. Ou mesmo atribulado. Não pode ficar atribulado diante de Deus, não. Mesmo assim, Entrega a sua vida ao Senhor, abre seu coração ao Senhor. eu louvarei Louva ao Senhor na alegria ou na dor. Amém? Vamos orar? na dor. Deus amado, Deus querido, Pai da eternidade, Príncipe da luz, Criador de todas as coisas, eu te louvo, eu te agradeço, Pai, na alegria, na dor. Creio que o Senhor estará sempre de ouvidos abertos, atentos às minhas orações, aos meus clamores. Eu sei que o seu silêncio, Pai, é para o meu crescimento espiritual. Eu creio. Já passei por situações difíceis. E o Senhor estava ali em silêncio. Mas no momento certo o Senhor agiu. Nos momentos mais difíceis da minha vida, o Senhor agiu, mostrando que o Senhor estava trabalhando e não permitindo que Satanás viesse me tragar. Peço, Senhor, que o Senhor doce amado Espírito vá de encontro a essa pessoa que está assistindo esse vídeo. E que ele também possa entender que quando o Senhor está em silêncio, o Senhor está trabalhando. E que venha
buscar mais e mais o Senhor, essa intimidade com o Senhor, na alegria ou na dor. Eu te louvo e te agradeço, Pai, por tudo que tens feito, está fazendo. E creio que muito Senhor vai fazer por cada um de nós. Para ti, toda honra, toda glória. Exaltado é teu santo nome. Amém e amém. Amém, amados. Houve uma época que Jesus ficou 400 anos sem falar com ninguém. Sem levantar profetas, sem levantar juízes, sem levantar reis. Até que um dia ele mesmo se fez carne e habitou em nós. E se manifestou através do seu Filho amado Jesus. 400 anos foi o silêncio de Deus. Depois ele veio, ele mesmo. Onde o Verbo se fez carne, conforme o Evangelho de João 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Aí Deus trabalhou. Ele ficou em silêncio 400 anos. Não foi 4 dias, nem 4 meses, nem 4 anos, não. Foram 400 anos em silêncio. Até que ele veio e trabalhou. Enviou seu Filho amado para morrer por nós. Aquele momento que Jesus orou ali, pedindo para afastar dele a cruz, para afastar dele o cálice, ou clamou, Deus meu, porque me desamparaste, Deus ficou em silêncio, sabendo que Jesus veio para aquele propósito e que depois ele iria ressuscitar ao terceiro dia e que iria salvar a humanidade, e isso ele trabalhou. Amém? Portanto, nós temos que estar crendo que ele é o Rei, ele é o Salvador, ele é o Criador de todas as coisas, e ele não para. Quando ele está em silêncio, ele está trabalhando. Creia nisso. Lembre-se, Jesus nos ama, Satanás nos odeia, Satanás jamais irá permitir que você esteja crendo que quando Deus está em silêncio, está trabalhando. Ele quer mostrar que Deus não abandonou. Mas não, Deus não abandonou. Deus não abandonou o seu Filho amado que ele enviou para salvar a humanidade. Deus permitiu passar pela cruz e morrer. Deus permitiu Jó passar por aquela situação. Deus permitiu Abacuque passar por aquela situação. E Deus trabalhou. E a vitória veio para todos. Jó foi vitorioso, Abacuque foi vitorioso, Jesus foi vitorioso, nós somos vitoriosos através da morte de Jesus. Amém? Portanto, medite nessa palavra, nesse louvor e creia que quando Deus está em silêncio, Ele está trabalhando. Fica na paz, tenha um bom dia e Deus na direção certa. Amém.